Fala galera, tudo bem? Hoje no Via de Saída, eu, Guilherme Levi, Igor Otoé, vamos falar de antiarrítmicos. Para a Via de Saída de hoje, como eu comentei, vamos falar sobre antiarrítmicos, vamos falar sobre todas as classes, todas as medicações, principalmente as mais importantes na nossa prática clínica, que a gente tem disponível aqui no Brasil. E para isso, eu, Igor Otoé, vamos falar primeiramente do contexto o contexto medicamentoso, né? Detalhar todos os detalhes de como funciona essa medicação e explicar desde o início. Como é que a gente começa, Igão? Então, a gente vai seguir mais ou menos o roteiro, assim, falando do básico, né? Da fisiologia, como funciona o mecanismo de potencial de ação de uma célula cardíaca, porque isso foi a base para a classificação dos antiarrítmicos que a gente vai detalhar aqui, que é a classificação de Vaughan-Williams, que é uma classificação um pouco mais antiga, mas é usada até hoje na prática e pelos estudos. Então a gente vai começar falando do básico, depois a gente parte para a classificação, detalhando cada classe e suas medicações, no final a gente finaliza. Então, Gui, o que a gente pode falar aí do potencial? Quando a gente fala da parte da fisiologia, a gente tem a contração cardíaca, e a contração cardíaca nada mais do que as nossas 4 fases. A gente vai falar da fase 0, 1, 2, 3 e 4, exatamente, que são as fases da despolarização, né? E a gente consegue ver propriamente traçado no próprio eletro, se a gente conseguir fazer uma avaliação do potencial de ação de todas essas fases com a despolarização e a repolarização. Como que funciona isso e quem está envolvido com cada fase dessa? A fase 0, a gente tem um limiar estável, que é o limiar de repouso dessa célula, que varia mais ou menos em torno de menos 80, menos 70 milivolts. Cada literatura diferencia nesses detalhes, mas o mais importante, mais do que decorar um número, é entender que esse potencial vai variar e, dependendo de cada situação clínica, varia dentro do seu normal. Então, da fase 0 para a fase 1 é quando você começa a despolarização. Para isso, você tem a abertura de 2 canais, canal de sódio e canal de cálcio. O cálcio, normalmente, a gente não fala muito nesse momento, porque quem faz o principal momento é o sódio. O sódio se abre, entra com uma quantidade muito grande e muito rápido para dentro da célula, então a gente leva esse potencial de menos 80 milivolts para mais 20, mais ou menos, fazendo com que essa célula se despolarize. Ou seja, ela se despolarizou e esse canal de sódio fecha. Então a fase 1 está concluída. A partir desse momento, aquele canal de cálcio ainda está aberto, tá? Mas a gente começa a ter a abertura dos canais de potássio. Esses canais de potássio é o início da repolarização. É a primeira fase, é a repolarização precoce, que é o momento que a gente tem a saída de potássio e aquele canal de cálcio ainda não chegou à abertura essencial dele, então ele não faz tanta diferença nesse primeiro momento, e o potássio sai da célula. Até que no momento termina essa fase, entre a fase 1 e a fase 2, que é exatamente a repolarização inicial. Até o momento que esse canal de potássio, saindo potássio, ele se equilibra com o cálcio entrando. Então a gente tem a fase de platô, que é a fase 2. A fase 2 nada mais é do que um momento que essa célula, com a entrada de cálcio lenta, se iguala à saída de potássio. E quando que acaba essa fase? É quando a gente tem o fechamento definitivo desse canal de cálcio, e ele para de entrar, esse canal de cálcio, e o potássio volta a sair, continua saindo, fazendo a fase 3. Essa fase 3 que conclui a repolarização, até chegando à fase 4, que é quando a gente volta para esse limiar estável lá do início, para a gente fazer esse ciclo todo de novo. E aí,
é legal a gente falar na fisiologia, porque, por exemplo, na célula lenta, que são as células do nó sinusal, do nó atrioventricular, elas são células de condução lenta. E o que quer dizer isso? É uma área muito pequena e ele não precisa da despolarização rápida, vamos dizer assim, do miocárdio propriamente dito. Ele precisa despolarizar para iniciar uma condução. Então ele faz exatamente esse tipo de condução da célula lenta, que ela é responsável pelo canal de cálcio. Então a gente tem uma onda de despolarização um pouco diferente, exatamente porque a gente não tem o mesmo canal de sódio. Já esse passo a passo que a gente deu é da célula de despolarização rápida, que é o nosso miócito propriamente dito, a condução que mais faz diferença para a gente no dia a dia. Tem até algumas curiosidades, mas não vem ao caso. E aí, Vaughan Williams pegou, a gente ficou aqui treinando cronicamente falar esse nome, porque vocês já conhecem, eu ia falar errado. Mas Vaughan Williams, Igor vai contar um pouco da história pra gente. Eu ia meter um bom vôlei branco. Classificação de vôlei, lembrando. Então, a gente detalhou bem a parte do potencial de ação, que é a parte mais importante da gente entender para conseguir entender direito essa classificação, que o Miles Vaughan Williams estudou todos esses potenciais com essas medicações. Isso já faz um tempinho, foi em 1970 essa classificação que ele publicou, mas até hoje ela é usada meio que por todos os estudos. A gente acaba se baseando nessa classificação, porque ela é bem, vamos dizer, mais simples. Já tentaram fazer uma atualização dessa classificação em algumas vezes, mas eles acabam piorando, deixando mais complexo. Ela é intuitiva, né? Ela acaba se ligando às fases, então facilita o entendimento. Por mais que já tenham tido algumas atualizações, a tecnologia já mostrou alguns canais novos, por exemplo, tem medicações novas que não tinham naquela época, a gente acaba usando isso aqui ainda. Mas então, Vaughan Williams em 1970 trouxe essa classificação que ele classificou de 1 a 4. Vamos começar da classe 1, que seriam as medicações que bloqueiam os canais de sódio. Então, como o Guilherme falou, canais de sódio, a gente vai ter principalmente na fase 0 o influxo de sódio com a despolarização rápida, então vai atuar principalmente nessa fase. Dentro da classe 1 a gente vai ter 3 subtipos, a classe 1A, 1B e 1C. O que varia um pouco nessas classes é justamente o grau de inibição da corrente de sódio. Por exemplo, a classe 1A, que seria a procainamida e a quinidina. Procainamida a gente nem tem no Brasil, então a gente fala que só passando, né? Não é uma coisa só serve para cair em prova de residência para falar que dá lúpus fármaco induzido, mas na prática a gente não tem. E a quinidina, que até tem um pouco, mas também na prática é muito difícil a gente usar. A 1A, que são essas duas medicações, elas têm um bloqueio moderado no canal de sódio. E esse efeito, o que ele traz? Ele lentifica a fase 0, então em vez de ser aquela reta para cima direitinho, ela fica um pouco mais inclinada e aumenta o potencial de ação. Então isso facilita para acabar com a arritmia. A 1B, que é a lidocaína, a principal representante, ela também interfere na fase 0, mas ela não modifica tanto o potencial de ação, a duração. Então seria uma inibição mais fraca. E a 1C, que é a principal, é a propafenona, ela tem uma inibição mais forte que todas as outras classes. Então a gente classifica entre um bloqueio moderado do canal de sódio, 1B quase nada de bloqueio, ele muda só a inclinação da fase 0, e 1C, um bloqueio mais forte e mais intenso dos canais de sódio.
E aí, por exemplo, pegando um link, a lidocaína é um dos medicamentos que, por exemplo, por ele ser mais fraco, né, a gente acaba fazendo num cenário de uma bomba infusora, né, de uma entrada venosa, exatamente porque ele tem uma ação lenta, e você faz uma infusão venosa contínua, fazendo com que ele tenha uma ação rápida e segura dentro do que a gente promove, né? Visto, por exemplo, uma tempestade elétrica, você tenta reverter essa tempestade, você faz a infusão venosa, tem essa ação lenta, e o benefício é que se você precisar tirar, você tira, certo? Isso. A lidocaína, então, na prática, a gente acaba usando essas arritmias ventriculares mais refratárias, geralmente em associação com outros antiarrítmicos, e é justamente isso, é uma ação só via endovenosa, tem uma dose bem chatinha de fazer, e o que é mais importante falar também é dos efeitos colaterais da lidocaína. Na prática, quem trabalha com UTI, terapia intensiva, ou cenários que a gente tem casos de tempestade elétrica, porque o paciente fica com lidocaína em bomba, é muito comum você ver efeitos colaterais neurológicos, são os principais disparados. O paciente começa a ter parestesia, pode ter tremor, pode ter confusão mental, até convulsões. Aí quando começa a ter, você tem que parar ou reduzir a dose, depois o paciente vai voltando ao normal. Isso é clássico dos pacientes que começam a usar lidocaína. E é importante você estar avisado disso, exatamente porque está no ambiente de terapia intensiva, um paciente grave. Então, se ele começa a fazer um delírio, você, se não souber disso, você vai atribuir outras coisas, não vai mexer na lidocaína e vai interferir certamente no prognóstico desse paciente. Fazendo outra medicação, por exemplo, você vai fazer um Precedex para esse paciente, você começa a interferir, aumentar a quantidade de combinações, que pode ser também ruim para ele, né? Isso. E aí, a gente falou da lidocaína, também tem a mexaletina, que é da classe 1B, mas também na prática é muito difícil. A gente, lá na nossa prática, já é um pouco mais difícil, que a gente vê geralmente em casos de QT longo congênito do tipo 3, principalmente, que é aprovado em diretriz. Mas é muito difícil, não tem no Brasil, enfim. É um medicamento importado, então dá um grande trabalho, além de ser bastante caro também. Exato. Mas funciona super bem, e é exatamente pelo benefício da classe, né? Então, dentro do QT3 faz fisiologicamente todo sentido, então é bem interessante. E tem a fenitoína, que todo mundo conhece só como anticonvulsivante, mas lembrar que é um antiarrítmico também, da classe 1B. Tá? Então seria esses três da 1B, 1A, procainamida, que a gente já falou que na prática não tem utilidade, e equinidina, só lembrar que em alguns casos, principalmente de tempestade elétrica, no Brugada, se você pode pegar a diretriz que vai ter lá no finalzinho a equinidina para você fazer. Mas é muito difícil a gente ver usando na prática também. E um C aqui seria uma alternativa para seria uma das poucas alternativas para cardioversão, num cenário crítico. E acho que o mais importante da classe 1 é um C, que é a propafenona e a flecainida. A flecainida a gente já citou em alguns episódios anteriores, que foi uma medicação muito promissora, vamos dizer, nos Estados Unidos, principalmente nas décadas de 80, por aí. Porque é uma medicação que ela era usada para tratar arritmias ventriculares, extracistos ventriculares, e ela era muito boa para acabar com as arritmias ventriculares. Ela limpava a Holter assim, melhor que a meldarona. Porém, quando foi colocado em um estudo para realmente ver flecainina em contexto de infarto, paciente com disfunção ventricular e tudo mais, ela limpava realmente o Holter, mas no final das contas foi visto que ela aumentava muito a mortalidade, por efeito provavelmente arrítmico mesmo. Então, sendo
totalmente na época, né, uma surpresa para os especialistas, que eles achavam que o remédio realmente funcionava super bem, porque numericamente a arritmia cessava nos registros, mas da mesma forma acabava tendo um efeito pró-arrítmico importante. Então todos esses remédios que a gente vai falar têm um efeito pró-arrítmico e dentro dos que a gente usa, esse foi um dos principais, né? O dano que ele causou é, assim, talvez um dos maiores danos em massa na medicina, vamos dizer. Que foi uma medicação que foi amplamente usada e a mortalidade realmente foi muito alta. E aí, por convenção, retrospectivos para tentar numerar quantas pessoas poderiam não ter tido efeito colateral, né? E era um número bem grande. Coisas de milhares, né? Milhares. E aí, por convenção e por efeito de classe, vamos dizer, ninguém quis testar a propafenona também, que era a mesma coisa, seria antiético. Exato. E faz todo sentido. Então daí vem que a propafenona, o Gui pode falar melhor da propafenona, mas a principal coisa que você tem que saber é que não dá para usar em quem tem cardiopatia estrutural. Mas essa aqui acho que é a principal que a gente usa aí da classe 1, né? Propafenona. Sim. E aí da propafenona, então o recado quiçá o mais importante foi dado: não faça em pacientes que têm doença estrutural, aí isso fica amplo. Então seria o paciente que tem disfunção, tem, por exemplo, alteração estrutural mesmo não tendo disfunção, então uma disfunção segmentar num paciente isquêmico, por exemplo, uma alteração septal com uma hipertrofia assimétrica, por exemplo, qualquer alteração estrutural que te chame a atenção, não cabe fazer, né? Isso é bastante importante, principalmente no cenário de cardiologia clínica do dia a dia mesmo, que você não tem pacientes diferentes. E aí, na propafenona é super interessante a gente falar, por exemplo, da extrasístole no paciente sintomático com extrasístoles típicas ou atípicas, com esse paciente sem disfunção. Ela é classe de evidência retrospectivamente 1A e 2A, né? Sendo a primeira opção medicamentosa para extrasístole atípica e a segunda opção para atípica, pensando que a gente teria um bom benefício na ablação, mas isso aí é um papo de um outro podcast. E toda vez que você começar essa medicação, seja para extrasístole, seja por outro motivo, você FA, muito usando. Por FA, você tem que reavaliar o eletro desse paciente, exatamente porque você está interferindo nos canais de sódio. Você vai ter uma alteração importante, como o Igão disse bem, na primeira fase. Você vai interferir naquela primeira fase, exatamente porque a propafenona interfere de forma intensa. Você vai dar uma olhada principalmente em V1 e V2 no período final do QRS e o segmento ST. Uma doença que a gente fica de olho a brugada, né? Tem que ficar sempre de olho. Um dos nossos chefes fala que bate-papo é o QRS e o segmento ST, fazendo com que você junte um ao outro. E aí você pode propiciar de registrar o brugada exatamente nesse cenário. Cenários interessantes, o Igão falou da FA. FA, fibrilação atrial. Paciente sem uma disfunção, sem alteração segmentar. Ele pode sim, visto que está anticoagulado, visto que ele pode fazer a reversão de ritmo, ele pode usar a propafenona. Mas, por exemplo, o famoso pill in the pocket, que seria a avaliação da reversão dessa arritmia, seria necessariamente intra-hospitalar, porque você vai fazer uma alteração, vamos dizer assim, abrupta nos canais de sódio. Você vai reverter esse ritmo. E quando você faz isso, você propicia uma arritmia. Você tem um efeito pró-arrítmico aqui, novamente diferente do anterior, que é qual? Desculpa, perdi. Joguei a bola. A bola foi em relação ao efeito antiarrítmico da propafenona no pill in the pocket. A gente pode fazer um flutter 1 para 1. Sim. Exatamente porque a gente interfere naquele canal de sódio. Peguei o Igão desprevenido e estava pensando já no beta-bloqueador. Exatamente. E aí a gente interfere que geralmente a gente faz junto justamente por conta do risco de alagar o QRS com o uso da propafenona. A gente pode
pode usar o beta-block para evitar esses casos de flutter 1:1. Justo. Ou alguma arritmia pior. E realmente tem um flutter 1:1. Acontece, é muito grave, o paciente corre alto risco de ter uma intercorrência grave, ficar instável, ter um desfecho negativo. E aí fechamos classe 1, classe 2, beta-bloqueador. Vamos ver. A classe 2, ela seria os beta-bloqueadores principalmente, só que a gente entra nos mecanismos como se fosse alterar e modular o sistema nervoso autonômico. Então, os principais são os beta-bloqueadores. A gente tem vários tipos e a gente separa meio que didaticamente em seletivos e não seletivos, né? Beta-bloqueadores tem principalmente beta 1 e beta 2. Beta 1 mais seletivo da parte cardíaca, atuando na contração cardíaca, no inotropismo mesmo. Beta 2 mais periférico, atuando na vasodilatação. Então, seletivo a gente pode ter, por exemplo, isoprolol, tem um atenolol, esmolol, e não seletivo, propanolol, carvedilol, por exemplo, é não seletivo e ele ainda tem um componente alfa-adrenérgico. Enfim, mas essas medicações, elas entram como antiarrítmica, mas ela é usada principalmente em contexto de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, às vezes com outros componentes. E na prática a gente vai sempre ver elas associadas a outras medicações. Geralmente assim, dificilmente a gente vai ver isoladamente. Onde que a gente vê? Geralmente extrasístoles ventriculares em pacientes sintomáticos que você está querendo controlar sintoma ou densidade de arritmia ventricular, que você já descartou que não tenha nenhum outro componente, que a gente já falou em outros episódios também, que pode ser um extracístole ventricular do mal, vamos dizer. Se só quer controlar o sintoma e a carga, você pode usar o beta-bloqueador como primeira opção, ou um bloqueador de cálcio. Mais alguma outra indicação, assim, isolada? O beta isolada, não. Mas o beta eu acredito que seja E das arritmias? Seria o melhor remédio, né? Essas coisas. Ele acaba sendo uma boa medicação para todas as arritmias, assim, quando você pensa num cenário também de segurança, né? E aí, enfim, lembrar de detalhes, né? Na IC, você tem as medicações que são apropriadas da IC, o metoprolol, o carvedilol, o bisoprolol. Aí você vai pensar, por exemplo, no cenário de pacientes congênitos, acaba entrando de várias formas, acaba entrando muito a propanolol. O cenário do paciente sem disfunção, para um controle de frequência, o atenolol acaba caindo super bem, o atenolol que seja o melhor aqui para um controle de frequência. E aí, lembrar também, por exemplo, no cenário do MFA recém-diagnosticado ou numa FA que você vai abordá-la, ele é um excelente controlador de frequência, então você faz o controle de frequência, seja no cenário de emergência com metoprolol venoso, tem o tartarato venoso, ou no controle literalmente ambulatorial com o atenolol não tendo disfunção, o metoprolol tendo disfunção, e anticoagula para você pensar num provável reversão de ritmo a posteriori. Não é um remédio que tem contraindicações absolutas com muita recorrência. A gente tem as contraindicações relativas ali, pensando nas doenças pulmonares obstrutiva crônica, por exemplo, mas acaba sendo usado com certa parcimoniedade. Você lembra de alguma contraindicação absoluta? Absoluta, geralmente a gente cai dentro do sistema de condução, vamos lembrar assim, né? Se tiver algum grau de bloqueio átrio-ventricular avançado, você não vai poder usar um beta-bloqueador. Mas geralmente é de segundo grau para cima, a gente evita. O DPOC e asma também não é que é totalmente contraindicado. Mas acho que é mais esses mesmo, assim, não tem muito... E são geralmente doença
obstrutiva arterial periférica, às vezes também interfere, né? Aumenta interfere a um pouco, tudo mais. mas absoluta é difícil, é sempre analisar cada cenário, né? Via de, enfim, lembrei foi como se toma. Você foi longe. Mas aí, falando dos betas bloqueadores, ele é um remédio extremamente importante. E aí, a gente vai para a classe 3. Antes de falar do clímax, que eu sei que vocês estão esperando do clímax, tem o sotalol, que é tipo um beta bloqueador. Como é que é isso? Isso, o sotalol é um beta bloqueador, mas a gente tem que pular para a classe 3 com ele. Por quê? A classe 3 são os bloqueadores de canais de potássio, então interfere principalmente na fase 3 do potencial de ação. O sotalol, ele é em doses mais baixas. E só para lembrar que a gente, não sei se a gente falou, mas o mecanismo principal ali dos beta-bloqueadores na parte do potencial de ação mexe principalmente na fase 4, que é a última fase, a potencial de repouso. Fase de repouso, ele achata mais a curva e prolonga um pouco a duração do potencial de ação. O sotalol, ele tem essa propriedade em doses mais baixas, coisa de 25 mg, que são doses que a gente nem acha na prática, mas em doses de 160 mg para cima, principalmente, ele já começa a ter o efeito antiarrítmico da classe 3, que é bloquear os canais de potássio. Então, da classe 3, a gente tem o sotalol, a gente tem a amiodarona. Esses são os dois que a gente tem representados no Brasil. Pegando um pouquinho ainda no pé do sotalol, vias de curiosidade, pode cair numa prova, pode cair na sua prova. Não que faça diferente, não vai fazer diferença na prática, mas aquelas curiosidades boas. Sotalol é uma mistura racêmica. Mistura racêmica lá do seu ensino médio é uma mistura entre dois componentes, o componente cis e o trans, de uma solução, fazendo com que as duas substâncias tenham funções diferentes numa só. Então, por isso que na dose baixa você tem a ação beta-bloqueadora, que seria uma dessas partes, a parte antiarrítmica na outra. Então, a gente tem um componente de beta-bloqueador bem baixo, né? E uma função antiarrítmica tão grande. Foi longe e aí, dentro disso, o motivo no qual torna, da mesma forma que perigoso, interessante, ele interfere da mesma forma na fase 4, então ele altera no final da repolarização. Ele vai interferir no QT. E o QT, ele tem o que a gente chama de... faltou a dispersão. A dispersão de QT. Exatamente, você vai fazer as 12 derivações para você fazer um cálculo, na teoria, entre todos esses QTs, para você ver o quanto dispersa do menor para o maior. Fato que, na prática, isso se caiu não é usado exatamente porque as evidências que fazem a avaliação disso tem uma grande diferença de análise intra-observador, ou seja, se você faz o seu QT hoje e você faz o mesmo QT daqui a uma semana, você calcula diferente, e entre observadores também dão valores diferentes. Então, acaba não sendo uma coisa prática a dispersão do QT, mas acaba sendo uma coisa que você fica atento no sentido de tem um QT longo, você não vai usar o sotalol. Fez o sotalol, apresentou depois de uma semana QT longo, foi por causa do sotalol, ou seja, o sotalol tem esse efeito pró-arrítmico também bastante importante, que você tem que ficar ligado, fazer o alerta depois de começar a usá-lo. Por isso que o sotalol e a propafenona são remédios que são muitas das vezes feitos pelo especialista, porque depende de uma avaliação caso a caso, exatamente por esse medo do efeito pró-arrítmico. E aí, na prática, a gente acaba tendo mais medo do remédio do que os clínicos mesmo, que às vezes eles nunca tiveram o desprazer de pegar uma intercorrência, então não se recorda não tem uma memória afetiva de uma intercorrência, então a gente acaba pegando bastante no pé desses remédios. Igual você falou no início, né? Todas essas medicações que a gente está falando, elas podem ser pró-arrítmicas. O que muda é a dose.
Então, tem medicações aqui que todo mundo às vezes morre de medo, não sabe fazer, não quer fazer. E tem outras que o pessoal faz achando que não vai dar nada, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas é isso, você tem que saber das medicações, saber como usar, saber como monitorar e os efeitos colaterais de todas elas. Porque aí você vai ter mais cautela e vai saber lidar com a medicação. O Sotalol, então, como a gente estava falando, enfim, a classe 3 como um todo, no Brasil, geralmente, a gente só tem 2 medicações da classe 3, que é a Meldarona e o Sotalol. Fora do Brasil tem mais, tem Butilida, tem outras coisas que a gente não tem aqui. Mas o Sotalol, indicações, tem várias, por estudos mesmo, por comprovação, já pode ser usado em arritmias tanto supra quanto ventriculares. Ele interfere tanto no potencial de ação das células miocárdicas atriais, ventriculares e de vias acessórias, inclusive, podendo ser alguma opção. Lógico que a ablação sempre é melhor, mas no caso de uma TRAV, reentrada atrioventricular, se alguém perguntar ou cair numa prova, não está errado, o Sotalol pode ser usado. E o cuidado que a gente tem que ter é justamente o que o Guilherme falou, é o intervalo QT. Como eu disse, acima de 160 mg dia começa a ter o efeito antiarrítmico, mas à medida que você aumenta a dosagem, aumenta também o efeito pró-arrítmico, que neste caso é o prolongamento do intervalo QT. Existe meio que uma equivalência progressiva entre a dose e o efeito antiarrítmico. Entre 80 e 160 mg tem um efeito aí pró-arrítmico de 2%, se você dobrar, aumenta para 4%. Se você chegar numa dose aí de 600 mg, que é muita coisa, a gente nem costuma ver, mas em algumas literaturas pode chegar a isso, você chega até 7% de efeito pró-arrítmico. E aí, como a gente faz para monitorar? Vai uma dúvida meio prática, porque acaba que eu não tive oportunidade de perguntar para quem trabalha lá. Nos Estados Unidos acaba que eles não usam a Meldarona, né? Então não sei como é que é a prática deles com Sotalol, às vezes eles usam mais dose mais alta lá do que aqui, porque a gente tem outro remédio, né? Eu acho que sim, e lá o Sotalol ele é iniciado no hospital, é tipo a propafenona, que a gente precisa ter uma monitorização lá. Eles não fazem o Sotalol em casa no ambulatório, na primeira dose. Eles deixam no hospital, faz o eletro, vê QT, dá a dose, observa. Mas tem estudos aqui no Brasil, inclusive lá no INCOC, alguns protocolos que já estão testando o Sotalol ambulatorial e estão mostrando uma certa segurança. Mas, voltando no Sotalol, interfere no QT e a gente tem que monitorar. Toda vez que você aumentar a dose do Sotalol, o ideal antes de começar é você já ter o eletro de base. Se tiver o QT por bula, se tiver um QT acima de 550, mas 550 já é muito. Na prática, acima de 500 milissegundos a gente não inicia. Aí você aumentou a dose, você tem que repetir o eletro em 3 a 5 dias. Repetir o eletro, ver o QT, se aumentou 15% ou se passou de 500 milissegundos, você também está autorizado a parar a medicação, já está ficando um efeito pró-arrítmico que pode ser perigoso para o paciente. Mas é uma medicação boa e, como o Guilherme falou, geralmente fica reservada para o arritmologista, para o especialista, porque quase ninguém consegue ou tem medo de passar, enfim, não tem muita mão. O que todo mundo passa é a colega do Sotalol, da mesma classe, que é a Meldarona. Mas aí passa até demais, né? Passa para todo mundo. Passa em cenários. O eletrotalazona da Meldarona. O que a gente pode falar da Meldarona, então? Rapaz, a Meldarona talvez o clímax. É bem que falamos agora, que pelo menos você ouviu até agora. Depois que a gente falar, você pode desligar o podcast, mas vai estar acabando. A Meldarona, ela é também um bloqueador no canal de potássio, mas apesar de ser o bloqueador do canal de potássio, ela também tem ação nos outros canais, também no de cálcio e no de sódio. Mas a gente se apega ao canal de potássio.
acaba sendo um antiarrítmico extremamente potente, exatamente porque ele age nesses todos os nossos canais, então ele acaba interferindo na despolarização e na repolarização. Então, pensando num cenário crítico, ele é feito intravenoso. Vamos a cenários hospitalares para extra-hospitalares. Cenário que a gente pode pegar que é relativamente comum. FA no pós-operatório de cardíaca. Num cenário de você nunca ter tido, você faz a dose de ataque para reverter. Num cenário de FA aguda. Beleza, correto. E num cenário semelhante, que você, por exemplo, pegou uma fibrilação atrial sem tempo determinado, mas o paciente felizmente chegou com dor precordial, chegou instável na sua unidade, você fez a cardioversão elétrica e botou a dose de amiodarona venosa, fazendo... a gente sempre pode fazer 300 miligramas. 300 miligramas acaba sendo um pouco mais hipotensor. Você tem a opção de fazer 150 em dose de ataque em 30 minutos, por exemplo, num soro glicosado ou de... Sempre glicosado, 5%. Soro glicosado, mais ou menos. De preferência naquele recipiente ou de vidro ou aquele plástico mais resistente que eles falam para a estabilização da molécula mesmo. Perfeito. E aí, você faz a dose de ataque e a manutenção. Então, você fez 150 ou 300 miligramas e a dose de manutenção, que são 900 miligramas em 24 horas normalmente, podendo ser a dose dobrada em 1.800 miligramas. Mas, fato que a gente pensa que é uma quantidade muito grande, mas para a gente ter a impregnação da amiodarona, a gente tem que ter mais ou menos qual quantidade? Impregnar é 8 a 10 gramas de amiodarona. Então, você não vai impregnar o paciente em dias. Você vai demorar algumas semanas para impregnar. E só para a gente passar a régua, então, nessa questão de dose, porque muitas vezes, como acaba sendo o antiarrítmico mais usado, é bom a gente esclarecer algumas coisas. Então, igual o Guilherme falou, geralmente uma dose de ataque endovenosa, ela é feita com uma ampola, 150 miligramas, tem uma ampola da amiodarona. Pode ser 300 miligramas, até pode, mas a gente que pega a prática de mais de pacientes com arritmias, a gente vê que 2 ampolas às vezes dá ruim. Principalmente paciente que tem disfunção ventricular. Eu já vi paciente fazer dose de ataque com amiodarona 2 ampolas e ir para choque cardiogênico, enfim. O mais seguro é uma ampola, geralmente em 100 ml de soro glicosado 5%, em 10 a 30 minutos. Fez a dose de ataque, a dose de manutenção, igual o Guilherme falou, são 900 miligramas. Isso dá 6 ampolas. Então, você vai falar para o enfermeiro pegar 6 ampolas, diluir em 250 ml de soro glicosado. Dá 232 com 18. Isso. E aí, se você pegar artigo, estudo, diretriz, vai estar lá. Fazer 1 miligrama por minuto em 6 horas, depois meio miligrama por minuto em 18 horas. Aí você fica doido querendo fazer cálculo para saber como vai ficar em bomba. Na prática faz 17 ml hora em 6 horas, depois reduz para 8 ml hora nas próximas 18 horas. Então, você fez essa dose de ataque endovenosa, varia aí se o paciente vai ficar 1 ou 2 dias, a dose máxima é 200 miligramas geralmente por dia, e aí depois você vai transicionar para oral, tentando chegar nessa dose de impregnação de 8 a 10 gramas de impregnação total da amiodarona. Aí você pode fazer um esquema começando com 200 miligramas 3 vezes ao dia por uma semana, aí você reduz para 200 miligramas 2 vezes ao dia por outra semana e mantém ele depois com 200 miligramas dia. Perfeito. E sempre acompanhando eletro, porque pode ser antiarrítmico, pode aumentar QT, pode dar, enfim. Não, por exemplo, pensando ali na situação hospitalar ainda, tá fazendo venoso.
né? Eu acabo arredondando na prática, porque no hospital que a gente faz parte, a enfermagem é uma enfermagem muito forte, então consegue fazer essa avaliação como um todo. Às vezes você está numa unidade que não tem essa possibilidade, você acaba botando em doses fixas. Por exemplo, eu já vi muito lugar que faz dose de 20 ml hora, depois passa para 10 ml hora, faz esses números redondos, né? E tem lugar que faz, a gente falou de 6 ampolas em 250, tem lugar que faz o dobro de diluição, em vez de ser 250 faz 500, enfim, depende. E outra coisa, que se você não falar, o enfermeiro vai vir te perguntar, é a amiodarona em periférico. Geralmente não é o que é feito. O ideal é ter um acesso central. A amiodarona dá muita flebite, então não é para você ficar chateado no seu plantão. Você vai fazer uma dose de ataque e manutenção endovenosa de amiodarona. É melhor você conseguir um acesso central para esse paciente. Porque as chances de fazer uma flebite e infectar, até ter uma segunda complicação, é muito grande. E é muito complexo. Assim, isso é um valor, é um nível de qualidade da sua unidade, depende também desse tipo de avaliação. Se você é uma unidade de terapia intensiva que você tem um monte de flebite por causa de amiodarona, mostra que seu serviço está falhando em algum cenário. E aí, falando de intercorrências, né, amiodarona venosa, você vai poder ter o paciente que vai fazer uma bradicardia mais importante, vai ter uma frequência reduzida ali em torno de 35, 40, 45, vai assustar todo mundo. Não necessariamente você precisa pausar, você pode até pausar por um período de minutos, depois de retornar uma dose pela metade. Esse ritmo vai se adequar à dose que você botou. Lembrando que ele vai atuar em todos os canais, então ele vai atuar, por exemplo, também no canal de cálcio, então a gente diminui a frequência. Pensando que ele vai atuar principalmente no canal de potássio, ele pode interferir também na repolarização, então ele pode fazer um QT longo, então você fica atento a tudo isso, tá? A gente estava discutindo antes aqui do podcast um caso de uma intercorrência, que era um QT longo, né? Era um QT longo fazendo TVs incessantes, e aí Igão foi chamado, Igão viu o QT longo e viu as TVs. Sugeriram para ele fazer o quê? Amiodarona. Fazendo amiodarona, o QT ia aumentar mais o QT. Ia facilitar a TV. Porque pra gente é muito medular pensar no QT longo, pensar num R sobre T e, obviamente, numa TV, numa FV, numa arritmia ventricular complexa. Isso tem que ser medular para todos nós, visto que a FV, a TV, pode ser um ritmo de parada cardíaca, então a gente tem que lembrar desses cenários. Ótimo. E aí, então a gente falou... Falando da amiodarona da TV para casa. Para casa, a gente tem que lembra que o Igor explicou das doses 600 mg, indo para 400, indo para 200. O cenário à parte, a TV, por exemplo, paciente agásico, tem que ficar pelo menos 400 mg dia, mais precisamente acima de 300 mg, como essa dose não é usual, vai para 400 mg dia. Isso aí. E a gente falou bastante de TV, lembrar de amiodarona no controle de ritmo de FA, e também pode ser usado em outras arritmias, tanto supra quanto ventriculares. Mas o mais importante também de falar que a amiodarona é um potente antiarrítmico, mas ao mesmo tempo tem muitos efeitos colaterais. Então, para a gente ter uma ideia, a gente vai falar dos efeitos colaterais. Mas até 15% dos pacientes no primeiro ano de uso da amiodarona vão ter algum efeito colateral. E durante a vida toda, o paciente usando amiodarona, até 50% tem algum efeito colateral. E dos pacientes que têm efeito colateral, até 20% deixa de usar a droga. Então é bom a gente saber os efeitos e saber lidar com eles, porque não é todo efeito que você vai ter que tirar a medicação. Então, assim, efeitos colaterais mais graves são os mais raros. Então isso é bom, mas é ruim porque quando acontece costuma ser bem grave e diagnosticar. É uma medicação que você botou, você vai ficar pensando, poxa, mas... E geralmente quando a amiodarona é bem indicada, que é difícil,
ser bem indicado. A melhorona, quando bem indicada, geralmente ele é a última linha, né? Isso. E aí quando a gente tem que tirar ela é complexo pra caramba. E aí a gente pensa principalmente que a gente já falou, a parte cardíaca, ela pode ser pró-arrítmica, então daí a importância de você fazer eletrociriado, vendo principalmente intervalo QT. Efeito pulmonar, então tem ligação da amiodarona com fibrose pulmonar, pneumonia obterante, que são efeitos mais raros, mas quando acontece é muito grave. E hepatopatia, tem que acompanhar transaminases, fazer um monitoramento TGO, TGP, porque se tiver alguma elevação você tem que desconfiar que pode ser da amiodarona, e tem alguns casos que a gente já viu ir para fila de transplante, enfim, coisas, hepatite, essas coisas mais graves. Acho que de gravidade esses seriam os principais. E tem os mais comuns que pode acontecer. Lembrar que a amiodarona está no nome. Então, um comprimido de 200 mg de amiodarona tem até 20 vezes mais a quantidade de iodo que a gente poderia ingerir diariamente. Então, a carga de iodo, que ela é muito grande. Então, principalmente nas pessoas e nos pacientes que já têm uma predisposição, já tem algum problema intrínseco de tireoide, quanto para hipo, quanto para hipertireoidismo. Você dá uma amiodarona, você pode exacerbar. Então, o mais comum, geralmente, já dar uma elevação pequena do TSH, pode alterar um pouco o T4, dar um padrão de hipotireoidismo, mas também pode dar de hipertireoidismo. O que a gente tem que fazer? Acompanhar, fazer TSH, T4 livre, T3, tudo seriado, porque se der o padrão de hipotireoidismo, você não necessariamente tem que suspender a amiodarona, você pode tratar. Você vai dar a levotiroxina, vai repor os hormônios tireoidianos. Quando dá o padrão de hipertireoidismo, já é um pouquinho mais chatinho, você tem 2 tipos de padrão de hipertireoidismo e você vai ter que estudar mais o caso. Mas problemas de tireoide é muito comum. Problemas pode dar alteração em coloração de pele, às vezes o paciente pode reclamar. Pigmentação, né? Depósito. Isso. Alteração oftalmológica é muito comum e a gente tem que monitorar. Alguns efeitos gastrointestinais, às vezes o paciente pode queixar de náusea, como se fosse um caso de intoxicação, vômito, essas coisas. E então, juntando todos os efeitos colaterais, a gente fala que antes de começar a amiodarona, você tem que pensar nesses efeitos. E pensando nos efeitos, você vai pedir transaminases, TGO e TGP sempre, raio-x de tórax, e geralmente a gente repete a cada 6 meses, 1 ano. Avaliação oftalmológica, tá? Perfil tireoidiano e o eletro. São 5 principais componentes que você tem que avaliar antes de começar a amiodarona e monitorar enquanto você está fazendo o uso da amiodarona. E outros cuidados, além de efeitos colaterais, quem usa amiodarona não é muito incomum de usar outras medicações. Então a gente sempre tem que ter cuidado porque a amiodarona ela interfere com vários remédios. Ela é metabolizada no fígado, no citocromo P450 e tem várias interações desse citocromo com outras medicações. Principalmente a gente pode citar a varfarina. Por exemplo, o paciente tem FA, tem um chá de Svastic alto, está anticoagulando com varfarina. É o nosso perfil do ambulatório do SUS. Anticoagulando com varfarina, controla o ritmo com a amiodarona. O que você vai esperar? Com certeza o TP desse paciente, a partir do momento que você botar a amiodarona, vai alterar e vai ficar alto. Ela aumenta em 50% até 100% do efeito da varfarina. Então, tá fazendo varfarina, colocou a amiodarona, pode pedir um TP com mais um intervalo menor que você vai ter que ajustar e até você encontrar o nível ideal. Digoxina, que também não é incomum. Você tem um paciente com FA, disfunção ventricular, você tem que controlar a frequência. Às vezes é difícil, o paciente já está fazendo uso de digoxina. Também aumenta o efeito da digoxina em 50% a 75%.
E outras duas medicações que também são usadas, mas menos, que é o diltiazem e ciclosporina, que também interfere e aumenta o efeito. Fora outras medicações, antibióticos, que pode interferir tanto para aumentar quanto para diminuir o efeito. É isso, é uma medicação. E até a associação entre as medicações, por exemplo, para aumentar o QT, por exemplo, pensando num QT longo, num paciente internado, complexo. A amiodarona age em tudo, né? A amiodarona ela tem que realmente ser bem indicada exatamente porque a chance dela fazer mal é muito grande, né? E ela tem uma impressão que resolve tudo, e não é bem assim, como a gente viu, pode causar bastante problema. E fechamos a amiodarona? Fechou, acho que é isso, né? Falta uma classe só, classe né? 4, bloqueador do canal de cálcio. Quem são nossos representantes? Nossa dupla principal, que são os mais seletivos, vamos dizer, verapamil e diltiazem. Lembrando, a gente está interferindo, como já diz o nome, no cálcio. Então, a gente bloqueia os canais de cálcio. Então, a fase 2, que é o platô, ela fica um pouco mais reduzida, exatamente porque ela acaba mais rápido, a repolarização finaliza, sendo importante para... principalmente, por exemplo, arritmias ventriculares, ela pode ser bem indicada, mas fato que, da mesma forma, acaba sendo um remédio que a gente pensa nos efeitos pró-arrítmicos novamente, pouco menos do que as outras, mas interfere. Ela tem uma contraindicação absoluta, que são os pacientes com disfunção, então isso é bastante importante todo mundo lembrar. Caso ele tenha um coração estruturalmente normal, é uma boa opção, tanto para controle de frequência, quanto para controle, por exemplo, de extrasístoles. Ele pode ser uma boa opção, exatamente porque ele reduz e diminui a chance de ter uma desfilarização precoce. Costuma ser uma opção também naqueles casos que a gente falou dos pacientes com asma e DPOC, que você fica meio com medo de botar um beta-bloqueador. Então, o diltiazem e verapamil às vezes entra nesse caso, desde que, igual o Guilherme falou, não tenha uma disfunção ventricular grave, essas coisas. E acho que de classe da classificação de Vaughan-Williams foram as 4, né? Não me lembro de nenhuma indicação 1A do bloqueador de canal de cálcio. Ele é geralmente a segunda opção, mas é boa. São boas opções quando funciona super bem para controle de frequência, seja para a indicação que você estiver buscando. Mas aí, por fim, a gente tem dois que estão por fora dessa nossa classificação antiga, que não é um remédio novo, é a digoxina, e a ivabradina. Começando pela ivabradina, que eu acho que é mais curioso, ela interfere nos canais funny, canais engraçados. Lembrando que eles são os canais que estão no nó AV. Se ele está no nó AV, esse paciente, primeira informação importante, ele tem que ser sinusal para ele funcionar. Então a gente vê com alguma frequência esse remédio, a ivabradina, num paciente com FA, por exemplo, não fica legal. Ele tem que estar sinusal, a condição tem que ser AV passando pelo nó atrioventricular. Interagindo nos canais funny, ele consegue diminuir a frequência desse paciente sem diminuir, na teoria, o inotropismo. E na prática faz sentido, cai bem, exatamente porque você consegue controlar um pouco dessa frequência em inúmeros casos, pensando no paciente que já está com uma dose otimizada de beta-bloqueador, por exemplo, e você tenta buscar um suporte extra. É um remédio também bastante interessante. E a digoxina, você conta pra eles como, ou contaria mais alguma coisa da ivabradina? Não, acho que a ivabradina é isso. Ela veio depois, né? Os canais funny de sódio, eles foram descobertos depois que o Vaughan-Williams fez a classificação. Ela entra como se fosse uma classe 0. Enfim, mas a digoxina já é mais antiga, só que pelo mecanismo ela acabou não entrando nessa classificação, mas a gente tem que falar porque é bastante usada. A digoxina, ela atua nos canais, nas bombas de sódio, potássio e ATPase, aquelas clássicas lá que a gente estuda desde o início na biologia molecular,
E no final das contas, essa inibição promove o aumento do cálcio intracelular. Então, o cálcio é o principal íon aí envolvido na excitação, contração, né? Então, ela vai aumentar o inotropismo cardíaco. E o que é interessante falar da digoxina, ela foi estudada principalmente no estudo DIG, lá em 1997, mais de 7 mil pacientes com IC, e foi testada a digoxina com placebo. Apesar dela não ter reduzido mortalidade, ela reduziu quase 30% as hospitalizações. Então, ela ainda é usada, principalmente na assistência cardíaca, para controle de frequência cardíaca também. E o principal da gente levar em conta é o seu efeito terapêutico. Sua faixa terapêutica é muito estreita. Então, aquela coisa da medicação ter com uma dose já fazer seu efeito, com um pouquinho a mais ela já dá efeito colateral e intoxicação. Então, idealmente, a gente, principalmente no cenário da IC, a gente tem que manter o nível sérico entre 0,5 e 0,8 nanograma por ml. E isso é bem difícil, principalmente no SUS, que a gente às vezes perde. Tem que ter uma frequência pequena entre uma dosagem e outra. E a gente demora ver o paciente também, às vezes, né? Então seria ideal a gente rever esse paciente com uma certa frequência um pouco mais curta. Então, e muitas vezes por segurança, acaba ficando numa dose abaixo da dose que você busca. Normalmente, na época do estudo, as dosagens eram diferentes, as dosagens eram maiores, então o efeito tóxico era muito mais recorrente. Depois, sabendo que o efeito tóxico ele é muito próximo da dose terapêutica, a gente faz por segurança ao contrário. Então, a gente vai de baixo para cima até a dosagem adequada, né? Exatamente. Então, essa dose, esse efeito tem uma faixa terapêutica muito curta. Geralmente a gente tem a dose de 0,125 até 0,25 mg por dia, né? Uma vez ao dia só. E você vai monitorar. Outros parâmetros que podem interferir também, principalmente o que? Você vai dosar eletrólito. Potássio tem muita ligação com os efeitos da digoxina. Se o paciente tiver uma hipocalemia e hipomagnesemia, ele tem uma tendência a ter uma intoxicação, um fator de risco. São fatores de risco para intoxicação pela digoxina: potássio baixo, magnésio baixo, idade mais avançada, problemas de tireoide. São os 4 clássicos que a gente tem que monitorar. E quando você vai desconfiar que seu paciente pode estar intoxicado por digoxina, geralmente ele vem se queixando de náusea, vômito, pode ter diarreia, o clássico visão amarelada, autopsia, que é clássico lá do cai em prova, todo mundo vê. E lembrar que no eletro temos a nossa pá de pedreiro. A pá de pedreiro, ela pode ser não só de efeito colateral. Primeiramente, se você não tiver nenhum outro sintoma, ela mostra que você está com o uso crônico do remédio, né? Mas quando você soma os fatores, faz todo sentido. E no eletro pode dar, essa é marcante, mas pode dar quase qualquer coisa. Pode dar desde arritmia atrial com pausa sinusal, até extracista ventricular, arritmias mais complexas. Mas num caso de intoxicação, a digoxina pode provocar várias alterações. E quando a gente identifica ou desconfia, você vai suspender a medicação, vai fazer uma dosagem sérica da digoxina. E a gente falou, só para fazer um link, alguns casos de arritmias ventriculares induzidas por digoxina. Um dos tratamentos, inclusive, é a fenitoína, que a gente falou lá no início. Uma das poucas que não é habitual. E atualmente tem até anticorpo anti-digoxina, mas aí não é necessário, né? Na prática não é necessário. Eu nunca vi usar, mas existe. É pouco usual. É um remédio que a gente usa como última arma, vamos dizer assim. E aí, fechando, só lembrando também rapidamente a adenosina,
que não cai exatamente também na nossa classificação, mas é um remédio super poderoso num cenário específico que é ataque supraventricular estável na emergência. Ele vai atuar fazendo um bloqueio AV, vamos dizer assim. Ele faz uma diminuição abrupta dos limiares de todas as células do nó, que é lento, fazendo com que ele pare a reentrada, fazendo com que ele, ao retornar esse limiar, por isso que a gente tem no eletro aquela parada abrupta, ou seja, aquele período de pausa. A gente não fala que é uma parada cardíaca, mas é um período de pausa prolongado que assusta muito de quem está assistindo, e também um efeito colateral dessa pausa, né, que é o mal-estar súbito. E aí, quando aquele limiar vai subindo novamente, vai voltando perto do adequado, a gente volta a ter um ritmo com a condução sem a reentrada dessa vez. E aí, curiosidade, se for uma via acessória, a gente pode passar pela via acessória, mas isso é uma raridade. Acho que é isso. Contaria mais alguma coisa? Acho que a gente detalhou bem toda a classificação. A gente tentou focar mais em cada falou umas 2 vezes do planejado. Fizemos um mapa mental, a gente dobrou a meta. Foi falando assim, foi contando as histórias. Enfim. Mas achamos a via de saída de hoje? Achamos a via de saída de hoje. Muito bom. Não prescreva amiodarona para todo mundo. Propafenona e sotalol com cuidado. Não tenha vergonha, não tenha pudor de perguntar. Quem pergunta geralmente não faz besteira. Quem não pergunta está muito com certeza, a chance de dar errado é grande. E são remédios muito poderosos, como a gente estava discutindo aqui. Na dúvida, manda para o especialista, que é mais seguro. Para hoje, achamos a via de saída de hoje. Conseguimos falar muito dos antiarrítmicos. E o Guilherme Levi e o Grotoé. Gostaríamos de agradecer muito você ter assistido até aqui. Gostaria muito de pedir para você curtir esse podcast, seja no Spotify, seja no YouTube, seja na plataforma que você está nos assistindo. Curta lá no Instagram, Via de Saída, e seja o canal para suas dúvidas. Fique à disposição. Um grande abraço, até a próxima.